Bom dia, pessoal. Deus abençoe, que a saúde esteja com vocês. E aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. E eu desejo que a casa de vocês também esteja bem, embora a gente sabe que muitos estão passando por dificuldades, por problemas. A enfermidade, infelizmente, atinge todos os lares, não tem distinção. Mas todo domingo de manhã a gente gosta é o dia do Senhor. Então eu gosto de estar junto com as pessoas que também gostam comigo, né? De ter um momentinho com Deus, um momentinho da palavra de Deus para alimento espiritual nosso. É necessário que a gente tenha alguma orientação de Deus na nossa vida para que a gente tenha uma vida mais adequada, mais equilibrada, mais abençoada. E a gente fica olhando, então, para a Bíblia e a gente vê o cuidado que os apóstolos teve em escrever. Os apóstolos, o apóstolo João, por exemplo, ele fez o Evangelho segundo João. Mas ele escreveu algumas cartas para igrejas. E essas cartas chegou nas nossas igrejas. E essas cartas têm muita sabedoria. E tem João capítulo 1, das cartas que ele escreve, eu achei tão interessante que eu gostaria de repartir com vocês esse pensamento que João tinha, a visão que João tinha de Deus e que ele queria transmitir às pessoas para que as pessoas crescem e tivessem a felicidade que ele tinha. Ele não era feliz porque ele era rico, ele era feliz porque ele tinha Jesus, ele teve contato com Jesus. E esse contato com Jesus, ele queria passar para as pessoas. Ele quis passar para as pessoas para abençoar vidas de muita gente. E isso era um plano de Deus. Dentro desse plano é que Deus agiu e age e agirá. Então veja bem, aqui o capítulo 1 da carta de João às igrejas tem coisas interessantes. Eu gostaria de repartir com vocês essas coisas interessantes para não ficar só para João, não ficar só para mim e não ficar só para você. É para que isso atinja o mundo, para transformar um mundo que está, na realidade, muito podre, muita falta de Deus. Então, a ausência de Deus é que traz tantas dificuldades no mundo hoje, é a ausência de Deus. Mas que Deus não seja ausente no nosso coração. É por isso que eu gostaria de repartir esse presente de Deus, esse presente que João escreve. Então, eu vou ler o capítulo 1, ele tem 10 versículos. Eu gostaria de ler para que a gente medite um pouquinho nisso nesse domingo. Tudo certo? Então vamos lá. O que era desde o princípio? Desde o princípio, porque ele viu tudo. O que era desde o princípio? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A palavra da vida ele está se referindo a Jesus Cristo, que é a palavra que traz vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada através de Jesus Cristo. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então veja o objetivo do apóstolo. Ele queria que a experiência que ele teve passasse para nós, para que a gente também se comunicasse, para passar para outras pessoas, e é por isso que eu estou falando. É por isso que eu estou falando. Se ficar só em mim, o que adianta? Adianta, claro, adianta muito para mim, mas essas coisas é para ser repartida. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês.
Deus é luz. Nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha aí que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. Ele quer passar o conhecimento de Jesus, porque o sangue que Jesus derramou na cruz foi com um objetivo, de nos salvar. E quem crer em Cristo é salvo. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se a gente achar que a gente não tem pecado, a gente está falando que Deus é mentiroso. Se a gente não tivesse pecado, não teria necessidade de ele vir pagar. Ele veio para pagar o nosso pecado. Ora, a pessoa se acha que ele não tem pecado, ele não quer Deus. São coisas simples assim. A gente é necessitado de Deus. A gente precisa do nosso Deus. A gente precisa estar em comunhão. A gente precisa ouvir e não parar só no ouvido. Tem que transmitir aquilo que Deus nos falou. Se não fosse assim, João não escreveria essa carta. Ele não escreveria. Então, a gente vê aqui no principal objetivo de Deus, o principal objetivo de João, nesse versículo, está no versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Esse é o centro do versículo 5, da toda a verdade. A gente tem que transmitir. Por que eu venho de domingo, todo domingo, quero dar uma beliscadinha na palavra de Deus? Sempre falar alguma coisinha de Deus. Porque Deus é a nossa solução. Nele não há trevas. Então, quando a gente se acha que não tem pecado, se a gente se achar sem pecado, observe bem. Eu estou falando que Deus é mentiroso. Se Jesus Cristo veio pagar o pecado, você não tem. Quem que não tem pecado nesse mundo? É próprio da nossa carne. A gente já foi feito no pecado. A gente vive no pecado. Infelizmente, a necessidade de Jesus Cristo na nossa vida é tremenda. João está avisando isso porque ele se sentiu assim. Ele se sentiu um pecador. Ele se sentiu um necessitado da palavra de Deus, das orientações de Deus. É o que a gente tem que sentir. Necessidade da palavra de Deus para equilibrar a nossa vida. Porque nós somos pecadores. Estamos desligados de Deus por causa do pecado. Mas ele é fiel e justo para pagar o nosso pecado. Vocês podem pensar o seguinte. Eu creio que muitas pessoas pensam o seguinte. A mensagem sempre tem o mesmo fim. E não tem outra mensagem. A mensagem principal é crer em Cristo. Deixar que ele governe a vida da gente. Por quê? Porque essa experiência que João teve, ele está passando para nós. E eu recebo isso. Eu quero isso para a minha vida. E eu desejo que as pessoas queiram isso para a sua vida. Mas para querer precisa mudar. Precisa tomar decisões. Eu tive na minha vida que tomar decisões totalmente difícil. Muito difícil. Eu posso confessar para os irmãos, para vocês, que realmente as decisões que a gente toma para seguir Cristo é uma decisão interior. E é muito difícil, às vezes, até de tomar. Mas feliz o homem que toma essa decisão. Senhor, cuida da minha vida, porque eu necessito da tua misericórdia, necessito da tua ajuda,
necessito de estar contigo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Feliz domingo para vocês. Mas lembre-se, é a palavra. É a palavra mais importante que a gente pode ouvir. É a palavra de Deus. E é por isso que eu gosto de mencionar todos os domingos um trechinho da palavra de Deus, porque ela é conforto, ela é paz, ela traz só o bem, o amor, a paz. Que o Senhor seja louvado e que Deus abençoe ricamente a sua família do fundo do meu coração. Eu desejo, se você estiver doente, que o Senhor esteja abençoando, para que se você saia o mais depressa possível. Mas saiba, guarde esse maravilhoso Jesus Cristo no seu coração, porque Ele faz diferença. Ele fez diferença nos discípulos, que não pararam de falar. E eu, até que eu puder, eu não vou parar de falar. Que Deus abençoe. Até domingo que vem. Deus abençoe. Tchau.